Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Israel e muitos me chamam de Isra. Sejam bem-vindos a essa aula sobre educação financeira, essa primeira aula sobre finanças. Finanças é um mundo, mas nós estamos começando agora do início. Por isso, eu quero te pedir toda a atenção para essa aula, para os tópicos, para os detalhes. Fiquem atentos, porque nós temos muitas informações para trazer para vocês hoje. Eu começo essa aula com esse slide que nós temos aí, o lutador de boxe Muhammad Ali, e você vê que nessa imagem o oponente do Muhammad Ali está tentando golpeá-lo, né? E você vê que o Muhammad Ali ele consegue esquivar da tentativa. Em finanças, eu trago essa imagem porque em finanças nós temos essa abordagem. Muitas vezes você vai ter todo o conhecimento técnico, mas você vai ter que se esquivar das tentativas, das fraudes, das situações perigosas que as finanças apresentam. E é claro, todas essas situações perigosas são feitas por uma pessoa ou por alguma instituição. Eu vou falar sobre isso também. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, deixa eu me apresentar. Eu sou um apaixonado por ensino, eu amo ensinar, é algo que eu gosto de fazer, eu sinto prazer em fazer. E um pouquinho da minha história é que eu sempre busquei uma maneira fácil de tentar entender aquelas disciplinas estudadas, seja na faculdade, no colégio. Eu sempre busquei fazer dessa maneira, né? Eu sempre gostei de estudar, eu gosto muito de estudar. Eu sou realmente aí um apaixonado por ensino. Eu gosto muito de jogos de estratégia, apesar que nesse momento eu não estou jogando muito, mas antigamente jogava mais, mas mesmo assim eu gosto muito de jogos de videogame, de estratégia. E já sou investidor, pessoal, há 9 anos, tá? 9 para 10 anos. Em 2019 eu tive a oportunidade de lecionar para mais de 1000 pessoas. Foram eventos online, foram eventos presenciais, foram eventos em outros estados. Foi algo incrível que aconteceu na minha vida e é algo incrível que está acontecendo também nesse momento aqui, só eu estar falando para vocês. A minha formação, eu sou físico de formação, sou físico, geofísico de formação, eu tenho mestrado na área de modelagens científicas, na verdade pelo Departamento de Engenharia da UFRJ, pela COP, eu sou um cientista, sou palestrante, eu gosto de palestrar, atualmente presto muitas consultorias, já trabalhei em algumas empresas multinacionais, nesse momento também eu estou doutorando pela UFRJ em inteligência artificial aplicado ao mercado financeiro. E além disso, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil, no qual agregou muito no meu conhecimento. Só que toda essa minha formação, né, na verdade, ela não formou o investidor. Isso é somente para que você me conheça um pouco mais. O que forma um investidor é ele buscar conhecimento e é ele aplicar esse conhecimento de forma correta. Eu já começo esse slide com essa figura no fundo, que eu vou revelar no final somente desse vídeo, dessa aula. Eu começo, o título dessa apresentação é Por que devo investir? E aí vem uma outra pergunta: por que eu devo investir e para onde vai o meu dinheiro? Todos nós perguntamos para onde vai o nosso dinheiro. Você recebe lá no final do mês, no início do mês, tem pessoas que recebem por semana, você recebe e seu dinheiro simplesmente ele é escoado e você não tem domínio para onde está indo o seu dinheiro. Então, quando nós falamos de finanças, antes de você pensar nos ganhos, antes de você pensar no quanto você vai ter de retorno, você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro, quais são os gastos, onde está sendo escoado, onde está sendo, na verdade, o buraco negro ali da sua vida quando falamos de finanças, quais são as dívidas recorrentes. Existem pessoas que assumem uma dívida recorrente pelo resto da vida. Que dívidas são essas, Israel? Por exemplo, a pessoa troca de carro. E aí ela paga uma prestação de R$ 1.200. Ela assume esse R$ 1.200 pelo resto da sua vida. E aí ela paga seu carro em 4, 5 anos. Quando termina, ela troca de carro e assume aquela dívida de R$ 1.200 novamente. Esse tipo de dívida não é uma dívida boa, essa dívida não é uma dívida saudável. É claro que existem sim dívidas saudáveis e dívidas que trazem prejuízo para as suas vidas. Em um outro vídeo nós podemos falar sobre esses tópicos com mais detalhes, ou uma aula presencial, alguma coisa dessa maneira. E quando a gente quer falar de finanças, é muito importante a gente ter a mentalidade sobre a preparação da terra. O que é uma terra fértil? O que é uma terra pobre? O que é uma terra que você não pode lançar as suas sementes? Por que eu quero falar nesse linguajar, né? Por que eu quero trazer falando de semente? Porque se hoje eu chegasse para você e falasse, te desse uma vasilha de semente e te apresentassem duas terras, uma terra ruim e uma terra boa, onde você depositaria as suas sementes? Provavelmente
na terra boa, porque você sabe que ali vai dar frutos. E frutos requer tempo. E se requer tempo, você tem que entender que você vai lançando as suas sementes, no decorrer do tempo, você vai buscando os seus resultados. Só que antes de que isso aconteça, você precisa botar a mão no arado, você precisa preparar a sua terra. A terra é a sua vida, você, a sua esposa, você e o seu noivo que já estão preparando para casar, por exemplo, você que tem um sonho, um projeto futuro. É muito importante você preparar a terra. O que é preparar a terra, Israel? Colocar no papel todas as despesas, todos os gastos, onde você quer investir, qual é o próximo passo para você começar a investir de forma segura e saudável para vocês. Lembre-se, pessoal, que o melhor investimento é aquele investimento que torna-se seguro para você. É um investimento que traga para você paz, que você tenha, que você vá dormir em paz. Eu conheço muitas pessoas que investem em vários tipos de investimento, e as pessoas não têm paz, elas não conseguem dormir, elas não conseguem ter uma noite tranquila porque elas estão preocupadas com o mercado. Se você também é assim, esse investimento não é para você. Então existem hoje uma gama de oportunidades de investimentos legais, de coisas certas que você deve fazer, e temos também que tomar cuidado com os riscos, com os problemas e com as fraudes que estão batendo nas nossas portas todos os dias. Então coloque isso em mente. Prepare a sua terra, coloque a mão no arado, prepare a terra, lance as suas sementes em uma terra boa, veja como que está a sua vida financeira hoje, coloque em papel todos os seus gastos, gastos recorrentes, gastos fixos. É importante que você tenha isso bem determinado. E é claro, quando falamos de finanças, nós temos bem determinado quem nós somos. De um lado é o nosso estado atual, quem nós somos, quem você é hoje, o que você é hoje. Do outro lado, que parece existir um precipício, é o que queremos ser, é o que precisamos ser. E para que você ligue essa ponte, para que você consiga realmente superar e passar por esse local e não cair na enganação, no precipício, você precisa entender hoje quem é você nas suas finanças. As finanças é algo extremamente importante, coloque isso na sua mente. São as finanças que vão te levar para um novo nível de vida, seja na qualidade de vida, seja uma aposentadoria saudável, seja fazer viagens, realizar sonhos, comprar bens também, comprar um carro novo, comprar talvez uma casa, fazer aquela grande viagem do seu sonho, talvez financiar um seu estudo. Enfim, existem muitas possibilidades. Nós estamos desse lado e nós queremos passar para o outro lado. E lembre-se, e passar para o outro lado é um processo de tempo e dedicação. Você precisa entender isso, que não existe hoje essa questão de você ter ganhos rápidos, de você ficar milionário rápido. Na verdade, esse é o sonho de todo mundo, ficar rico, ficar milionário, sem esforço. Isso não existe, esse tipo de cultura que é imposta perante a nossa sociedade brasileira tem que morrer, ela tem que ter um fim. Não existe, tem que trabalhar duro, tem que suar, tem que ralar. E é claro, você precisa ter controle das suas finanças e, por fim, investir. Para quê? Para que no longo prazo você tenha o seu retorno e você venha a ser aquilo que você quer ser de verdade, realizar aquele sonho, aquele projeto da sua vida. Por isso eu pergunto hoje, como será o seu futuro? O que você quer no dia de amanhã? Você precisa olhar para o seu estado atual agora. Você precisa entender qual é a sua situação financeira. Eu estou empregado, eu estou desempregado, eu tenho muitas dívidas. E depois que você coloca tudo no papel, você precisa tomar um direcionamento com responsabilidade e entender que não há caminho fácil. Não há caminho fácil, não há linha reta. Sabe como que nós enxergamos a nossa vida? Nesse plano aqui, nós olhamos e acreditamos que a linha de chegada está logo ali na frente e que é algo simples, e que é algo fácil, e que basta passar os dias que as coisas vão acontecer, que simplesmente vai cair do céu sobre nossas cabeças todas as oportunidades. E isso não acontece, não é assim. A vida financeira é como a nossa própria vida. Afinal, nós não podemos separar a nossa vida financeira do nosso cotidiano, dos nossos dias que virão, dos nossos projetos. As finanças é algo fundamental para as nossas vidas. Você tem que ter em mente que o dinheiro é algo fundamental não somente para a sua sobrevivência, mas para que você cumpra o seu propósito de vida.
Se você acredita que a vida, que os projetos é uma linha reta, onde você vai chegar, ter uma bandeira, você está enganado. A nossa realidade é exatamente assim, ó. Você começa aqui e quando menos você se espera, você cai num buraco, você se machuca, você fica triste. E aí você tem força, você busca uma resistência, e aí você sobe, você passa algumas dificuldades, mas você supera, e assim você vai vivendo a sua vida, você vai entendendo que a sua vida é como um mercado, por exemplo, mercado de ações, que sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Porém, se você olhar aqui nesse exemplo, a sua vida cai um pouco, depois você sobe, cai, aí você passa por um problema, vai lá embaixo, depois você supera. No final das contas, você chegou no seu alvo, você chegou onde você deveria chegar, você venceu. Por quê? Porque você foi maduro, responsável, você entendeu os problemas, você não atropelou os processos. Você respeitou os processos que a vida te apresentou, e os processos fazem parte das nossas finanças. Então, não imagine, não tenha em mente, não acredite, por exemplo, em possibilidades financeiras de ganhos rápidos. Isso não existe, simplesmente são fraudes. Toda vez que eu falo de finanças, eu vou tocar muito nesse assunto. Eu sei o quanto esses assuntos estão rodeando as nossas vidas nos dias atuais. Fazer um panorama do mercado brasileiro, né, de onde investe o brasileiro, eu queria rapidamente apresentar esse dado que está no site da Ambima, que é uma agência autorizada a poder falar sobre finanças, tá? Vocês podem entrar no site dela, pesquisar um pouco mais, e esse é o gráfico de onde investem os brasileiros. Os brasileiros hoje têm 88% ainda investem nas poupanças, tá? 6% na previdência privada, 5% em títulos, 4% em fundos de investimento. E é claro que esse número atualmente ele diminuiu, né, da poupança, que ele diminuiu, foi para 86%, 2% estão investindo hoje no mercado de renda variável. Então, como você pode ver, o brasileiro ainda ele não tem a educação financeira, visto que ele investe 88%, 86% está investindo na poupança, investindo num lugar que você poderia estar investindo, por exemplo, em um título privado, que tem a mesma segurança de investir em uma poupança. Então é preciso conhecer o beabá, conhecer o básico. E o investimento, pessoal, ele é fácil, ele é simples. É claro que existem pessoas que ficam apaixonadas por investimento e ela quer saber cada vez mais, ela quer aprender mais. Isso é de cada um, mas o basicão você precisa saber, você precisa entender. Eu vou te falar, é muito simples, é muito fácil. Você vai gastar algumas horas, ou você vai participar de algum treinamento, você vai fazer algum cursinho, você vai gastar algumas horas, você vai aprender, você vai ver que é simples de realizar. Investimento há 10 anos atrás era completamente diferente, era um pouco mais burocrático. Hoje está muito simples. Então olha aí, qual vai ser o futuro do brasileiro, né? Para onde nós vamos, né? E por isso eu preciso contar um pouquinho a história do brasileiro. Aqui está o brasileiro, né? Eu e você. E aqui estão os anos. Como que está hoje, como que está nos dias atuais a relação do brasileiro com as finanças. O primeiro caso é esse pontinho aqui, essa bolinha verde. Nesse momento, representa quando você mora com os seus pais. Lembra quando você morava com os seus pais? Se você ainda mora com os seus pais, provavelmente 99% daqueles que ainda moram com os pais não tem um gasto considerável, ou seja, não é você que paga as contas da casa, não é você que quita todas as contas. Você pode talvez trabalhar e ajudar a pagar uma conta, porém o seu pai, né, a sua mãe ali, eles são responsáveis pelas contas do lar, pelas contas da casa. Então você tem um padrão de vida, isso aqui representa o seu padrão de vida, tá? Você tem um padrão de vida. Só que os anos passam, tá? E à medida que os anos passam, você conhece uma pessoa, finalmente vocês casam para construir uma família. O que acontece nos primeiros meses de casamento? Você repara que o seu padrão de vida, em muitos casos, cai. Por que ele cai? Porque antes você não exercia a função de quitar algumas contas da casa, seja qual for, né? Netflix hoje, nós estamos falando de internet, nós estamos falando de contas de comida, conta de luz, todas as contas da casa, as contas físicas, você não tinha domínio sobre elas. Aí quando você encontra, você vê que seu padrão de vida cai. Só que o Brasil,
é um país que está em desenvolvimento. Ele, apesar de ser um país que apresenta muitos problemas de corrupção, também são países que têm oportunidade. E para aqueles que são jovens, que estão ingressando no mercado de trabalho, oportunidades virão, oportunidades vão aparecer para ele. O que ele faz? Ele aumenta o seu padrão de vida, ou seja, você passa a ter um salário um pouco melhor, você passa a ganhar mais, e aí o seu padrão de vida que estava aqui, ó, vem para cá para cima. Praticamente você dobrou o seu salário, você e a sua esposa. Vocês dobraram o salário de vocês. E o que acontece nesse momento? Nesse momento que acontece o erro de quem não investe. Vocês começam a gastar. Troca de carro, troca de casa, viagens, presentes, dívidas. E aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. Por quê? É um país de oportunidade, mas é um país de oportunidade até um determinado tópico. E como você já sabe, os anos estão passando e você vai encontrar... vai chegar nessa bolinha vermelha, provavelmente eu e você chegaremos lá, que é o momento da aposentadoria. E quando chega a aposentadoria, todos nós sabemos que o nosso salário, suponha que você ganha 10 mil hoje, você vai aposentar, você não vai ganhar 10 mil reais, você vai ganhar 4 mil reais. Então o seu padrão de vida, o que ele faz? Ele cai. E é justamente nesse período de aposentadoria para os últimos anos das nossas vidas que são os anos que nós vamos ter os maiores gastos nesse momento. Por quê? Porque é na aposentadoria que muitas pessoas começam a viajar mais. Os maiores consumidores de viagens são os idosos. Nós temos consumo também com medicação, com tratamento e essas coisas que aparecem no decorrer das nossas vidas. Então só existe uma forma de você tentar evitar que o seu padrão de vida caia na aposentadoria, é você investindo. E você precisa investir de forma certa, de forma correta. Você precisa aprender isso, você precisa aprender a investir. Não somente aprender a investir, mas aprender a tratar, cuidar das suas finanças. Lembre-se que foi quando vocês conseguiram o ápice do dinheiro, vocês gastaram mais, vocês viajaram mais, vocês trocaram de carro, vocês fizeram um acúmulo de dívidas, tá? E aí a gente entra na famosa corrida dos ratos. O que acontece nessa corrida dos ratos? Aqui nós estamos, aqui é uma figurinha nossa, tá? No início dessa jornada. Nós não temos dinheiro, tá? Nunca tem dinheiro, nós não conseguimos ter dinheiro. E o que nós fazemos? Nós começamos a trabalhar mais, nós começamos a procurar outras coisas para fazer. Às vezes você tem um trabalho, pega um biscate à noite, enfim... Você começa a trabalhar mais. E aí você faz o quê? Você faz mais dinheiro. Você ganha mais. Só que ao invés desse dinheiro que você ganhou, você começar a investir, você gasta mais. Você aumenta os seus gastos. Aí você troca de celular, você troca de carro, você compra bicicleta, você troca de moto. Você começa a investir todo aquele seu tempo, aquilo que era precioso, que era seu, que era a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Você investiu em coisas que vão deteriorar ao longo dos anos. E aí você aumenta os seus gastos, você aumenta as suas dívidas, você volta a não ter dinheiro. E aí você trabalha mais. Só que ao longo dos anos, esse círculo, essa corrida, né, dos ratos, ela será interrompida, ela será quebrada, porque nós vamos chegar na nossa famosa aposentadoria. E qual é a solução? A solução é você fazer investimento. Você precisa investir de forma, você precisa aprender a investir, você precisa entender o que é investimento. Você precisa não somente entender o que é investimento, mas entender o que é finanças, entender para onde está escoando o seu dinheiro. Por isso, eu trago esse desenho que é de um joguinho muito legal, que apresenta essa pessoa aqui, pode ser você, que está olhando para a hortinha dele, tá vendo? No início da hortinha dele, ele tem a hortinha aqui, ele preparou a terra, ele já lançou as sementes, ele tem todo um ambiente favorável. Essa terrinha aqui, ó, são os recursos dele. Ele viu que parte do recurso tem que alimentar essa galinha, tem que alimentar essa cabrinha e assim sucessivamente. Ele tem que limpar o terreno, ele tem que se esforçar, ele lançou as sementes. Só que os anos se passaram. Ele viu que todos os meses ele tirava uma quantia lá do pagamento dele e investia em um lugar seguro, um lugar correto. E dessa forma os anos se passaram, a hortinha dele começou a crescer. E você observa que a hortinha dele é bem diversificada. Aqui eu tenho uva,
aqui eu tenho milho, aqui eu tenho morango, cereja. Então é uma hortinha diversificável, ou seja, aqui essa uvinha ela deu um retorno melhor, aqui está dando um retorno que vai ser mais para o final, lá para o vencimento. Essa aqui já deu um retorno, mas nem tanto, porém foram investimentos feitos de forma correta, investimento de forma diversificada, e dessa forma ele começa agora a tirar proveito dos seus frutos, que é assim que acontece. Investimento é para isso. Nós não teremos, teoricamente, retorno imediato, instantâneo. É no longo prazo, ao longo do tempo, você vai trazendo isso como uma cultura, como algo que faz parte da sua vida, como acordar de manhã e tomar um café. E por que eu falo que é no longo prazo? Porque foi um Albert Einstein, um dos caras mais brilhantes da história, um dos caras mais inteligentes da história. O Albert Einstein, ele falou isso lá atrás. Ele disse que juros compostos são a maior força do universo. E olha que de teoria de força o Albert Einstein conhece muito bem. Ele disse isso justamente porque ele sabia a diferença entre juros simples e juros compostos. Você não precisa saber essa matemática, tá? Fique tranquilo. O Albert Einstein diz o seguinte: se você tiver, por exemplo, 10 mil reais investido a uma determinada taxa anual, suponha 10% ao ano, olha esse detalhe, 10% ao ano, tá? Não é 10% ao mês, eu vou falar sobre isso já já, 10% ao ano. No decorrer dos anos, vai virar 67 mil a uma determinada taxa anual. Ao contrário, quando você pega e compara com os juros simples, você vê que no decorrer dos anos, dos mesmos anos, você vê aqui, ó, gerou só 30 mil reais. O que o Albert Einstein ele quis dizer? O que ele quer falar? Ele quis dizer o seguinte: se você investir um valor, ele vai crescer acumulativo, como se fosse uma bola de neve, tá? Então, se ele cresceu 10% ao ano, no outro ano ele vai crescer 10% em cima desse montante. Isso é juros compostos. Por isso que os juros compostos apresenta essa curva, tá vendo? Exponencial. É muito importante você ter todo o domínio sobre finanças. Porque nesse momento eu quero te fazer uma pergunta. Você é o senhor ou é o servo do seu dinheiro? Você tem que ter isso muito claro. O que significa ser senhor do meu dinheiro e servo dele? Você é servo do dinheiro quando você, primeiramente, você não tem domínio sobre as suas finanças. Quando você gasta de forma impulsiva. Suponha que você vai no shopping, você chega lá, você vê algo que você já queria, que está pelo 50% de desconto. E aí, ao ter um encontro com aquele momento, o que você faz? Você simplesmente compra, mas você nem consulta a sua vida financeira. Você nem vê se você tem uma dívida para pagar naquela semana, se você está equilibrado financeiramente. Se você é esse tipo de pessoa, hoje você é o servo do seu dinheiro. E eu quero trazer esse conceito de forma muito consistente para você. Nós temos que ter total domínio sobre as nossas finanças para que sejamos o senhor do nosso dinheiro. Ou seja, você foi no shopping e você viu algo que estava R$100 e agora está por R$20. Você consulta a sua vida financeira. Você pega ou no celular, ou você tem boa memória, você anota e fala: poxa, eu tenho algumas dívidas para serem quitadas. Infelizmente, não é o momento de comprar, mesmo sabendo que é algo que eu queira muito, tá? E aí você não compra isso. Ou seja, você é senhor do seu dinheiro. Em outra circunstância, você torna-se servo. Você chega, você viu, mas está barato. Você simplesmente compra. Quando você torna-se servo, você está levando uma vida de escravidão do dinheiro. Você está preso ao dinheiro. Significa que o dinheiro manda na sua vida e não você que manda nele. Significa que você está com dívidas acumuladas ao longo dos anos e você precisa resolver esse problema. Esse é um problema que nós temos que tratar. É um problema simples, porém que causa muitos transtornos. Simples de resolver, porque basta uma atitude, basta uma tomada de decisão. E aí eu quero relatar também aquilo que Salomão ouviu de Deus em uma conversa. Ou seja, Deus define Salomão como uma pessoa que pediu entendimento para discernir o que é justo. Nós temos que ter entendimento para discernir o que é justo. Como estão as nossas vidas? Nós não podemos viver uma vida de aparências, nós não podemos viver uma vida de que eu preciso mostrar para outras pessoas e você tornar-se um eterno escravo do dinheiro. Nós não podemos fazer isso. O dinheiro, ele é um excelente servo, porém ele é um péssimo senhor. Tenha esse conceito na sua mente. O dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor.
tá? Quando que o dinheiro ele torna-se o senhor das nossas vidas, nós vamos viver por ganância, nós vamos viver por querer enriquecer de forma rápida. Pode até acontecer que você consiga enriquecer de forma rápida, mas isso não é trivial, não é fácil, porque se assim fosse, teríamos hoje muitas pessoas milionárias e não, no nosso meio, e nós não temos. Por quê? Porque investimento é algo de longo prazo.